Nessa aula vamos entender o que é código limpo e o que são as habilidades práticas do Agile Software. Então, começando com o Manifesto Ágil, que foi um manifesto originado por programadores. Então, Manifesto Ágil não é uma coisa de gerência de projeto, e sim de programadores mesmo. E o que eles procuravam? Eles procuravam uma maneira melhor de se fazer software e uma alternativa ao modelo cascata. Então, se a gente acessar o site aqui do manifesto, aqui está o site do Manifesto Ágil, aqui tem os princípios mais importantes, logo na página inicial. E aqui embaixo também tem o nome dos programadores que participaram desse manifesto. A gente tem o autor aqui do livro Código Limpo, o Robert Martin. Aqui tem também o autor do livro Refatoração, Martin Fowler. E tem o Kent Beck também e outros nomes importantes para o mundo da programação. Se a gente descer aqui na parte de princípios, aqui tem bastante princípio, a gente só vai dar foco, todos são importantes, mas a gente só vai dar foco aos que fazem mais sentido para o assunto código limpo. Então, se a gente descer aqui, tem esse aqui que fala: software funcionando é a medida primária de progresso. Então, o que acontece? Nas etapas iniciais do projeto, atingir esse princípio aqui é muito mais fácil, porque ali eu não tenho nenhum código ou muito pouco código para me atrapalhar de entregar um software funcionando. Mas conforme o progresso avança, o código vai crescendo. Se a gente não tomar cuidado, então o software vai se tornando uma bagunça ali, o nosso código, e manter esse princípio de software funcionando pode ficar cada vez mais difícil, porque uma funcionalidade nova pode quebrar outra, ou alguma alteração de código pode fazer algum comportamento inesperado no programa. Então, essa capacidade de manter o software funcionando conforme o projeto evolui é muito importante e é a medida primária de progresso para o desenvolvimento. O próximo é esse aqui. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, a mesma coisa do princípio de cima. Conforme o projeto vai avançando, o código vai aumentando, a gente tem que manter essa capacidade de entregar o software funcionando e num ritmo sustentável, um ritmo constante. O outro fala: contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade, que é um fato. Se a gente conseguir manter uma excelência técnica lá em cima, conforme o projeto vai passando o tempo, a gente não vai ter tanta dificuldade de adicionar as novas funcionalidades e alterar as coisas já existentes. E o próximo aqui, que fala sobre a simplicidade, tem até muito a ver com o assunto de testes unitários. O que ele fala aqui? Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é essencial. Com desenvolvimento orientado a testes, mais especificamente, a gente consegue atingir esse princípio de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. A gente vai ver isso mais para frente. Então, voltando lá para o slide. Aqui tem 3 práticas técnicas do Agile Software. Na verdade, são 4. Tem programação em dupla também, que faz parte das práticas técnicas do Agile Software. Mas aqui eu só deixei as 3, que são desenvolvimento orientado a testes, refatoração e design simples. Primeiro, o que é desenvolvimento orientado a testes? É o ato de primeiro você criar o código de teste e depois criar um código de produção para fazer apenas aquele teste passar. E você vai repetindo esse ciclo. Primeiro você cria o teste vai falhar porque o código ainda não existe para fazer aquele teste passar. Então você cria o código para fazer o teste passar e volta e cria outro teste. Assim você vai repetindo esse ciclo e nesse momento você não está tão preocupado com a qualidade do código mesmo. Se ele está legível ou não. Então vai chegar uma hora que você vai perceber que seu código realmente está um pouco bagunçado e difícil de entender. Então chegou a hora de fazer uma refatoração ali. E o que é a refatoração? É o processo de você alterar a estrutura interna do seu programa, ou seja, você vai renomear uma variável que não está muito bem explicativa, você vai separar uma função que está meio grande em funções distintas. Então você vai alterando a estrutura interna do seu programa sem alterar o comportamento observável dele. Então, se tem testes passando, os testes precisam continuar passando depois que você terminar a refatoração. Então, os testes precisam estar passando antes da refatoração e depois da refatoração é a mesma coisa. E seguindo esse ciclo de primeiro fazer o teste, depois o código para fazer apenas o teste passar
e refatorando o código de produção para ele ficar mais legível, a gente consegue gerar um design simples. Por quê? Seguindo o princípio do desenvolvimento orientado a testes, a gente consegue deixar de fazer muita coisa que não é necessária, porque a gente só faz código de produção para fazer nosso teste passar, então a gente evita de fazer muito código desnecessário. E refatorando esse código que é relativamente pequeno, porque a gente só está fazendo ele para o teste passar, e refatorando ele vai se tornar bem legível e simples. Então, seguindo esses 3 passos, a gente consegue gerar um design simples e nosso código vai ser muito mais fácil de entender. Essas informações eu tirei do livro Desenvolvimento Ágil Limpo, é do Robert March também, o mesmo autor do livro Código Limpo, e vale a pena ler esse livro, eu recomendo. É bem interessante porque ele participou ali do princípio ali do Manifesto Ágil, de todo da história ali do desenvolvimento ágil de software. Então ele tem uma visão mais apurada assim, e o livro é meio... Esse livro não é tão técnico, é mais uma narrativa ali do autor, então vale a pena dar uma lida, é bem interessante. Agora aqui eu tenho um exemplo de código que não revela muito o seu propósito. Então, se uma pessoa mais iniciante pega esse código para entender, não tem como entender esse código sem ter um contexto maior ali do resto do código do nosso programa. Então, por que esse código está tão inexpressivo desse jeito? Porque a gente está utilizando nomes muito genéricos que não revelam propósito nenhum sobre o contexto que ele está lidando, o problema que ele está resolvendo. Então, por exemplo, get total, eu não sei o que é esse total do que, por exemplo. Total, tem uma lista que eu chamo de lista, eu poderia passar informação sobre o que essa lista está armazenando. Então, esse código está não tem expressividade, então a gente não consegue descobrir qual contexto ele está inserido. Se eu passar para o próximo slide, que tem uma versão melhorada, então aqui está o código melhorado. E logo de cara eu já explico bem no nome da função o que essa função está fazendo. Então fala aqui, obter porcentagem de respostas corretas. E aqui eu já tenho o cálculo de porcentagem diretamente. E para fazer o cálculo de porcentagem, o que eu preciso? Do total de respostas corretas. Então essa outra informação eu separei em uma função separada. E aqui tem o cálculo de respostas corretas. Aqui eu também fui mais expressivo, coloquei aqui que era um gabarito. E eu estou contando aqui a quantidade total de perguntas da prova. Então esse código está falando de uma prova e a quantidade de questões em porcentagem que o aluno acertou. Então aqui eu deixei essa função com cálculo de porcentagem e a lógica para pegar o total de respostas corretas eu extraí para outra função. Então esse código está com as responsabilidades mais separadas, cada função está fazendo apenas uma coisa e a gente vai ver sobre isso, sobre funções. Cada função deve apenas fazer uma tarefa. Então esse código já está bem mais expressivo. Aqui eu estou falando get total de correct answers, ou seja, pegue o total de respostas certas. E aqui eu tenho uma variável acumuladora, eu vou incrementando ela. E aqui embaixo eu tenho um loop, eu passo em cada resposta aqui do meu gabarito, verifico se ela está correta. E aqui eu criei um método para verificar se ela está correta diretamente no meu objeto answer, resposta. Porque se a gente olhar no slide anterior, eu tinha essas duas propriedades, write e chosen, para ver se a resposta estava correta. Eu estava verificando aqui no cliente desse meu objeto, item. Então, já que eu tenho essas duas propriedades, eu posso criar um método aqui dentro do meu objeto e ele mesmo fala se a resposta está correta. Então, eu fiz isso aqui e ficou mais expressivo o código. Se a resposta estiver correta, então, eu incremento mais um no resultado final e retorno a quantidade de respostas corretas do aluno. Então esse código está com um nível de expressividade bem maior do que o exemplo anterior. Então os fundamentos para um código limpo. O que a gente precisa ter? Primeiramente, sem duplicação. Duplicação numa base de código é uma coisa bem ruim, porque, por exemplo, você está alterando uma classe, você alterou um pedaço de código, deu commit, subiu para sua branch, e quando você vai ver outra classe, depois que você já fez as alterações, tem um pedaço de código muito parecido, mas você não alterou ele. Isso gera uma insegurança ali para você, porque pode ter mais pedaços de códigos repetidos e você não alterou. E isso é uma forma muito fácil de adicionar bugs no sistema e adicionar comportamentos indesejados.
Então, duplicação, uma coisa bem ruim, a gente deve evitar ao máximo duplicação de código para que a gente não tenha complicações desse tipo. Expressividade. Deixar a intenção clara no código é muito bom para você, que vai lidar posteriormente com aquele código, ou para outro colega de equipe, que vai ter que ler seu código e entender o que ele está fazendo. Deixando o código bem expressivo, escolhendo nomes que revelem um propósito do código e vá direto ao ponto, é bem importante para que a gente não perca tempo tentando descobrir o que o código está fazendo, que gera um esforço mental muito grande. Uma tarefa, por exemplo, nossas classes, nossas funções também devem ter apenas uma responsabilidade. Isso aumenta a modularidade do nosso código e, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma alteração e eu tiver funções que realmente fazem apenas uma coisa, eu tenho menos chance de quebrar um código por fazer uma modificação num pedaço de código e quebrar outro, se minhas funções estiverem apenas fazendo uma coisa. Então, uma tarefa é muito importante no quesito de funções e classes também. E sem contar que fica mais fácil de entender uma função ou uma classe que faz apenas uma coisa. Mas não precisa se preocupar agora porque a gente vai ver o que significa uma coisa para o caso de classes e de funções também. Abstrações. Abstração é um conceito muito importante na programação orientada a objetos e muitas das vezes a gente deixa passar em branco essa parte. E para ilustrar um exemplo de abstração fora do mundo da programação, eu vou abrir aqui o site globo.com, que eles fazem uso de abstração na interface deles, que é bem interessante. Então aqui, por exemplo, na página inicial do globo.com, a gente vê que não tem muita informação sobre as notícias. A gente aqui na página inicial só tem um título da notícia, o mais importante, o que aquela notícia quer destacar para a gente, e uma pequena descrição. Então a gente lê a notícia, se isso interessa para a gente clica na notícia e verifica lá dentro o que a gente tem interesse, e depois disso a gente pode sair da notícia e seguir o que a gente estava fazendo. Então, voltando aqui para o slide, programação é a mesma coisa. Muitas das vezes a gente se depara com uma tonelada de código quando o código não apresenta abstrações claras, então a gente ali tem um monte de informações, a gente não consegue distinguir o que são meros detalhes e o que são partes importantes da nossa lógica. Então a abstração tem esse poder de colocar as partes certas do código, as partes mais importantes juntas e colocar os detalhes numa parte mais separada. Então com a abstração a gente tem esse poder de separar as partes mais importantes do código, que deviam ser abstrações mais altas dos detalhes da implementação. Então a abstração é uma coisa muito importante para a gente aumentar a expressividade até do nosso programa e a gente conseguir se localizar melhor de acordo com o conceito que a gente está procurando. E por último, testes. Testes não existe código limpo sem testes, porque ninguém faz código limpo de primeira. Então, dito isso, para limpar o código, a gente tem que ter uma forma de garantir que quando a gente limpar o código, a gente não vai quebrar nada já existente, da funcionalidade. E a gente só consegue garantir isso através de testes. Então, testes é muito importante. No começo é meio chatinho trabalhar com testes, quem não está acostumado, mas vale a pena. Por que muita gente não gosta de trabalhar com testes? Porque você vai ter que escrever um código duas vezes. Você vai ter que escrever o código de teste e o código de produção. A pessoa pode pensar que isso vai demorar muito. No começo até demora mais um pouco, mas conforme você vai pegando a prática, esse processo se torna mais rápido. E teste também é uma maneira, testes unitários no caso que eu falo, é uma maneira de você testar todo o seu programa, todo o seu projeto com apenas um comando no terminal ali. E você pode ver se tem alguma coisa quebrando e identificar bugs muito mais rapidamente. E mais uma coisa, é muito mais difícil você cometer um erro duas vezes, por exemplo. Você comete um erro no teste, depois você vai cometer o mesmo erro no código de produção, é muito mais difícil. Por exemplo, você errou no teste, aí você vai fazer a implementação no código de produção. O seu teste vai falhar, você vai gerar uma dúvida ali, porque meu teste está falhando. Então, ou você errou no teste, ou você errou no código de produção, e você vai ser capaz de identificar essa falha muito mais rápido do que se escrevesse só o código de produção. Então você ia descobrir só esse problema quando ele estivesse rodando. Então teste é muito importante, não existe código limpo sem testes, porque não dá para limpar o código sem a gente garantir que o código vai estar funcionando. E para finalizar, a aprendizagem, eu coloquei que é igual tocar violão, porque
não é necessário talento nem dom. Tem muita gente que acredita que para tocar violão é necessário ter talento ou um dom. Mas a questão aqui é prática e fazer um pouco todo dia. Com certeza ao longo prazo ou médio prazo você vai se acostumar. E o que era difícil para você antes vai se tornar uma coisa natural. Então a prática de testes unitários, o hábito de refatorar o código. Então testes unitários, pegar o jeito requer um pouco de prática, um pouco todos os dias. Refatorar também leva um tempinho, mas praticando ali um pouco todo dia, com certeza você vai pegar o jeito e se tornar um programador melhor.